Balada, diversão, liberdade a qualquer preço. A madrugada segue em festa para eles que são jovens e querem experimentar novidades. Nas universidades, quando o assunto é uso de drogas, os estudantes parecem estar bem informados. Fazendo um teste rápido de conhecimento aqui, que tipo de drogas você já ouviu falar, Paulo Henrique? Bom, nas anfetaminas, no LSD, no loló, uma combinação de acetona e éter, e no êxtase. E você, Guilherme? Na maconha, que é a mais usada, na cocaína, no lança-perfume. E agora tá uma febre nas festas hoje em dia, que é o gás de buzina. O produto que o Guilherme falou é esse, vendido livremente em qualquer loja. Mariana Finazzi de Almeida, de 20 anos, participava de uma festa em Fernandópolis quando, segundo colegas, bebeu excessivamente cerveja, vodka e depois inalou o gás de buzina. Mariana cursava o primeiro ano de medicina. A estudante foi levada para a Santa Casa de Fernandópolis, mas não resistiu. O spray foi encaminhado para a perícia. A polícia abriu inquérito para investigar as causas da morte da universitária. Em dezembro do ano passado, a estudante de Direito em Bauru, Isabela Negrato, de 20 anos, morreu num cruzeiro universitário. Segundo a polícia, a causa da morte pode ter sido coma alcoólico. De acordo com testemunhas, a estudante começou a beber compulsivamente desde que embarcou no navio. Em maio deste ano, Michele Costa Rodrigues, de 15 anos, teve quase a metade do corpo queimado numa festa no município de Dois Córregos, região de Bauru. O acidente aconteceu após a explosão de uma bebida preparada com fogo. O barman foi preso em flagrante e deve responder processo por lesão corporal gravíssima. Ao experimentar a droga, a pessoa fica com os sentidos mais aguçados. Uma sensação de bem-estar capaz de fazer esquecer de todos os problemas por pelo menos alguns instantes. Mas quando passa o efeito da substância, o usuário volta à realidade e se enxerga exatamente como é. Na maioria das vezes, essa viagem acaba em sentimentos de angústia e tristeza. Este psiquiatra explica que depois da euforia podem aparecer sintomas como perda da memória, dificuldade de concentração, delírios e alucinações. Ele faz um alerta: a overdose pode matar tanto um iniciante quanto um dependente químico. Cada indivíduo tem uma sensibilidade ao uso de determinados tipos de substâncias, né? E o perigo está justamente nessa sensibilidade. Então, não tem uma dose específica, uma quantidade específica de substância que ele vai usar que vai desencadear os efeitos. Cada um é de um jeito, cada um responde de uma forma. A gente que tem filho adolescente, né, que é o meu caso, por exemplo, sabe da importância da conversa, sabe da importância de se conversar, de se dialogar, de abrir o jogo. Seu filho é pequenininho ainda, mas você vai passar por isso, né? Mas a gente já começa a se preocupar. E é fundamental a participação dos pais, o acompanhamento deles. E a gente vai conversar agora com a psicóloga Patrícia Mello, ela que é especializada em psicologia escolar e educacional. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui. Obrigada. Patrícia, os pais, quando os filhos saem para ir a uma festa, os pais ficam com o coração na mão, sempre. O que dizer para esses pais, como orientar esses filhos, como diminuir essa ansiedade dos pais? Falar sobre adolescência e família ainda é um grande começo para a sociedade atual. Historicamente, a família vem se modificando muito. E isso tem que ser compreendido. Muitas vezes até os pais separados e causa na criança ex-filho, ex-mãe, ex-pai. Então nós temos que saber que a família, ela pode não estar vivendo bem juntos, mas a criança continua tendo um pai e uma mãe que precisa ser acompanhado. No caso dos adolescentes, que existe uma grande transformação entre questões hormonais, psíquicas, emocionais, nós também temos que ver a questão da maturidade. Não é porque a pessoa tem 20, 21 anos que ela ainda é capaz de discernir, ou seja, de separar aquilo que é certo daquilo que é errado. Nós temos que entender que a família tem que participar no sentido de compreender onde os filhos estão indo, com quem eles estão ficando, quais os grupos dos quais eles participam
Tá, e quais esses ideais. Patrícia, desculpa, é que a gente está recebendo várias perguntas aqui de telespectadores enviando por e-mail, e uma delas é justamente essa, parecida com o que você estava dizendo aí, da Jussara. Ela pergunta se os pais devem segurar os filhos. Os pais devem acompanhar os filhos. Os pais devem apoiar, entender o que realmente está acontecendo com eles. Mesmo porque a educação que estes pais tiveram não é a mesma e o momento não é o mesmo do agora. Então, muitas vezes, os pais repetem comportamentos que eles tiveram enquanto eles foram filhos. E, neste momento, os pais devem aprender a ser pais. Nós temos que entender que o momento atual, a sociedade é outra. E muitas vezes o que acontece? A criança ou o adolescente, a pessoa, ela tem que separar quem ela é e quem é o outro. E essa é a grande diferença, esse exercício de saber se colocar e compreender a relação ao outro. Deixa então, eu só ver mais uma pergunta aqui para você responder. Tem muita gente mandando e-mail para a redação aqui da TV Tem para perguntar para você o que você acha do toque de recolher que foi instituído aí em algumas cidades da região. O Conanda foi contrário a essa decisão, mas você acha que isso também pode ajudar de alguma maneira os jovens a não se envolver com drogas? Eu, particularmente, entendo que seja um toque de acolher. Muitas vezes, nós temos que reorganizar coisas. Os pais, nesse momento, estão precisando de apoio. Em determinadas cidades, as autoridades estão dando esses apoios aos pais. Então, eu entendo que seja necessário, sim, em alguns lugares, em alguns momentos. Tá certo, então. Patrícia, por enquanto, muito obrigado, mas a gente vai voltar daqui a pouquinho, porque tem muitas perguntas mesmo que o pessoal está mandando aqui. A gente volta a responder essas perguntas. Pode ser? Tudo bem. Tá certo, então. Muito obrigado por enquanto. Então, você pode continuar mandando as suas perguntas. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre comportamento de jovens e uso de drogas. E você pode mandar a sua pergunta, ainda dá tempo, ou comentário pela internet. O endereço é www.tvtem.com/pergunte. Notícias está recebendo muitas mensagens e perguntas dos telespectadores sobre o tema drogas e abusos com bebida. Exatamente. A gente está com a Thelma Melo, que vai responder essas perguntas para a gente. Deixa eu ver uma pergunta aqui a Patrícia Melo. O Bruno Caldas, Patrícia, ele está perguntando como os jovens que não usam drogas, eles podem ajudar no combate ao uso de drogas no país. Nós temos que reconhecer as pessoas com quem nós estamos convivendo e acredito que os amigos deles já é o grande passo. Fazer com que seus próprios amigos não utilizem droga e divulguem na sua escola e discuta isso com seus pais e familiares, o uso de droga ou não. E em relação à escola que você citou aí, é uma pergunta da Nayene também. O que elas poderiam fazer para combater o uso de drogas? A escola é uma grande via para que isso não possa acontecer, porque é ali que acontece a educação formal. Eu acredito que debates, discussões com os professores e uma relação mais aberta com os alunos para que eles possam conversar sobre aquilo que eles estão sentindo com os professores. Patrícia, a Andressa, de Rio Preto, ela está perguntando, ela está dizendo o seguinte, fazendo o seguinte comentário, que os jovens saem de casa muito cedo para estudar, ficam longe dos pais e moram às vezes em repúblicas, e essas pessoas, eu acredito que ela está fazendo até um comentário, que essas pessoas, esses amigos, eles que podem influenciar mal as pessoas, né? Quer dizer, como conviver com isso? As influências acontecem quando você está um pouco vazia daquilo que não se construiu dentro da família. Então, consequentemente, você vai ter dificuldade de dizer não. E esse não é um sim para a sua própria vida. Eu acredito que você tem um valor intenso e deve dizer não às influências que te agridem. O Fernando aqui, Patrícia, o Fernando César Scheib, ele tem uma pergunta bastante interessante. Ele tem um filho de 5 anos, uma filha de 1 ano e 2 meses. Ele quer saber qual o momento ideal para falar com as crianças, com os filhos, sobre drogas. Falar sim e não para a criança é
todo momento. Quando você explica isso não pode ou isso pode, explicando para a criança, você pode dizer isso não pode, isso é uma droga, isso não presta, não aceite bala de quem você não conhece. Hoje nós temos até drogas que chama-se doce, bala. Então você tem que explicar sim para os filhos o que não pode e o que pode, sempre com muita atenção. Um questionamento aqui.